pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Stadler e estamos aqui para mais uma aula do nosso curso, uma história de migração, os alemães do Volga no Paraná. E eu fico muito feliz com a sua presença aqui hoje, quero agradecer a todos que têm assistido, comentado nos vídeos e quero convidá-los a mais essa aula e também deixar a sua participação registrada nos comentários. Deixe a sua impressão, o que você tem achado das aulas e alguma dúvida, que eu irei responder a todos os comentários com certeza, tá ok? Muito obrigada e vamos para a nossa aula. Bem, na nossa última aula, nós falamos um pouquinho a respeito da Catarina, dos Romanovs, da Catarina Grande, a czarina da Rússia, na época em que foi feito essa imigração, ela que convidou os alemães, como alemã, ela convidou os alemães para irem para a Rússia e desenvolver a região do Baixo Volga, né? Então, se você não assistiu, eu convido você, antes de assistir essa aula, que vá aos vídeos anteriores, para você poder ter ali a ordem cronológica dos fatos e seguir a história conforme aconteceu. Então, como eu estava dizendo, na última aula nós vimos sobre a Catarina Grande, como que ela se tornou a imperatriz da Rússia, quais os motivos que ela teve para chamar os alemães para a Rússia, né? Como foi a viagem deles, os recrutadores, eram metade dos recrutadores eram contratados do governo, pertenciam ao governo russo, e a outra metade eram particulares. Então, eles eram contratados, não tinham nenhum vínculo com a Rússia, eram contratados de vários países, alemães, tinha muitos franceses, e eles foram os recrutadores e foram os comissários, e eles foram com os alemães, chamaram, foram até as colônias, as cidades, e chamaram, convidaram, com o manifesto, com a Carta de Catarina, fizeram toda a viagem até a Rússia e eles também foram até as colônias, eles ficaram junto com os alemães até o estabelecimento das colônias. Então, hoje, nós vamos estudar um pouquinho como que foi feito, como que foi planejado as colônias, como que eram divididas as colônias, vamos falar um pouquinho de números, talvez seja uma aula um pouco mais quantitativa em relação a isso, com mais dados, mais números em relação à quantidade de colonos, distribuição de terras e tudo mais. Vamos lá, então? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês os nossos slides para nós podermos dar início. Aí. Aula 4. A história dos alemães no Volga, alemães na Rússia. A viagem para Saratov. Bem, então, lá de Oranienbaum, onde eles estavam, próximos a São Petersburgo, que foi... primeiro eles chegaram até Kronstadt, que era uma cidade portuária. E de lá eles foram até Oranienbaum. E de lá, de Oranienbaum, nós vamos ver logo a seguir no mapa, eles iniciaram a viagem até Saratov, que era uma das cidades no Baixo Volga, tá? Então, vamos aqui ao texto. O manifesto teve um grande apelo e mais de 30 mil pessoas começaram a imigração para a Rússia entre 1763 e 1773. Bom, a historiografia ali fala da data de 73, outros textos dão a data de 74, onde foi encerrado ali os convites. Até 74 ainda haviam recrutadores na Europa chamando imigrantes. Então, foram várias levas de imigrantes, eles viajaram as primeiras viagens, eles iam uma quantidade maior de colonos e outras viagens sempre iam chegando em números menores, mas durante ali 10 anos, quase 11 anos, para alguns historiadores, colonos imigrantes europeus, principalmente alemães,
ainda chegavam à Rússia. Quem foi chamado para ficar encarregado e responsável pelo assentamento dos alemães, pela distribuição de terra, foi o conde Grigori Orlov. Ele era de grande confiança de Catarina, então ele ficou responsável pelo escritório de tutela dos colonos estrangeiros, e ele administrava o programa de colonização. Então, como eu falei, esses imigrantes chegaram primeiro ao porto de Kronstadt, e então, desse modo, eles eram levados até a cidade de Oranienbaum, local do Palácio de Verão da Catarina. Lá eles juravam lealdade à coroa. Já havia um texto pronto, então eles chegavam lá, primeiro a Kronstadt e depois para a cidade de Oranienbaum. Então, foram muitos, cerca de, em 3 anos, 26 mil, mais ou menos, colonos foram chegando. Imagina, numa cidade do século XVIII, de repente chega ali 20 mil pessoas, então com certeza mudou a estrutura, mudou a organização da cidade, fez muita diferença para o povo que vivia lá. Então, eles chegavam até Oranienbaum, e lá ficava o Palácio de Verão de Catarina, ela ficava muito tempo lá. E a história conta que era frequente que ela saísse até as sacadas, as varandas que tinha no palácio, da onde ela conseguia avistar os imigrantes, e ela os saudava na língua mãe, em alemão, né, sendo que ela também era alemã, e tentando dessa forma criar um vínculo já com seus futuros súditos, né? Então lá eles juravam lealdade à coroa, juravam lealdade à rainha para poder seguir viagem. Só que isso não era algo rápido que acontecia, muitas vezes levava meses, dependendo da época do ano que eles chegavam ali, eles só iriam iniciar a viagem até Saratov na primavera, porque no inverno era praticamente impossível de fazer essa viagem devido a todos os percalços, à neve, ao clima difícil daquela região, né? Então, nós temos aqui uma ilustração do livro Das Manifest Design, de Victor Au, uma ilustração de como era feita essa viagem, né? As primeiras viagens foram feitas com os carroções, né, de carroças, de carros de cavalo, carros de boi, e era uma viagem muito difícil. No próximo slide nós vamos ver melhor. Bem, então, na cidade de Oranienbaum, eles recebiam um alojamento, né, e também alimentação e o valor necessário para que eles viessem a poder ser supridos de suas necessidades durante a viagem. Tá? A viagem também era feita com várias escalas, digamos assim, parando várias vezes, passando vários dias em alguma cidade, algum vilarejo local. Tá? E o escritório direcionou os colonos para os territórios que foram anotados no registro de terras livres do Império a partir do outono de 1763. Várias rotas foram feitas para o Baixo Volga. Nem todos os colonos sobreviveram à jornada. Dos 26.676 colonos que saíram de Oranienbaum, 3.293, quer dizer, 12%, mais de 12% morreram na rota. Então, com certeza, era uma viagem muito difícil, né? Há relatos de que também muitas crianças nasceram durante a rota, durante a viagem, situações das mais diversas aconteciam, era uma viagem muito longa. Vamos para o próximo aqui. Aqueles que deixavam Oranienbaum por Saratov em 1765 e todos os que partiram em 66 tiveram que passar o inverno na estrada, em muitos assentamentos ao longo do Volga. Foi uma mudança cuidadosa e bem planejada. Não foi possível manter os colonos em Oranienbaum por muito tempo, ou mais ainda, deixá-los durante o inverno.
Somente em Lübeck, na Alemanha, no verão de 1765, 4.122 pessoas chegaram a Oranienbaum. E em 1766, 21.965. Então, nós, como eu estava falando, grandes levas de imigrantes chegavam até a cidade de Oranienbaum, que era próximo ali ao porto, que era a cidade do Palácio da Catarina. E não era possível, não tinha estrutura na cidade para manter tanta gente, então eles tiveram que viajar mesmo durante o inverno, né? E eles tinham que, dessa forma, foi uma viagem planejada, né? O Conde Orlov, que foi responsável lá pelo escritório de tutela, planejou a viagem com as paradas, aonde que eles iam permanecer, afinal de contas não era uma família viajando, pensa, às vezes a gente vai viajar, a nossa família, para uma viagem não muito longa, nós temos que fazer já um planejamento, né, para poder, imagina aí, levar 21.965 pessoas numa viagem como era, né? Lógico, não foram todas de uma vez, elas iam aos poucos, mas foi uma grande quantidade de pessoas de qualquer forma. Então, o Conde Orlov nomeou o capitão Ivan Rice para desenvolver o projeto das colônias, por ser ele alemão, fluente no idioma russo e francês. Rice também era engenheiro, segundo Orlov, era organizado e competente. Então, para facilitar o planejamento, a divisão das colônias, Orlov chamou o capitão Rice. O capitão Rice ele montou uma grande equipe, ele tinha os topógrafos e vários administradores que auxiliaram na divisão das colônias. E Rice acompanhou os colonos também durante a viagem. Então, Rice e mais de 200 colonos partiram via terrestre para Saratov em outubro de 1763 e chegaram em dezembro de 1763, onde foram alocados em apartamentos residenciais. Então, olha só, eu coloquei um mapa aqui, esse aqui é um mapa da Rússia, de todo o território russo. Aqui, próximo de São Petersburgo, ficava o porto da cidade de Kronstadt, que foi aonde eles desembarcaram, e Oranienbaum também é cerca de 20 quilômetros de São Petersburgo. E essa viagem até Saratov era de mais de 1.500 quilômetros. Então, pense, uma viagem feita a pé e com carros de boi, né? Então, carros movidos aí a tração animal, imagina a dificuldade, eles levavam aí em torno de 2 meses para fazer essa viagem. Então, lógico, tinha que ter muitas paradas, né? E essa não era a única rota, tá? Essa daqui era uma das rotas, mas tinha várias rotas, até porque eles tinham que ser alojados nas cidades, em apartamentos, como diz ali, residenciais, eles eram alojados nas cidades, até que as colônias estivessem preparadas para recebê-los. Então, eles ficaram na cidade de Saratov, na cidade de Astrakhan, na cidade de Samara, em muitas cidades receberam esses colonos até que eles pudessem ir para cada um para sua colônia. Aqui abaixo nós temos um mapa mostrando todas as colônias mães, estão marcadas aqui nos pontos maiores, e aqui as cidades, esses pontos maiores, daí tem as colônias mães e as colônias menores. Aqui são no final da colonização, esse mapa aqui já era mais no final da colonização, onde tinham mais de 300 colônias. Aqui, ó, a gente tem um mapa maior. Então, vamos lá, as colônias. As colônias fundadas pelo Estado foram divididas em 13 distritos territoriais administrativos, com cerca de 110 quilômetros de extensão cada uma. Não era cada colônia, é cada distrito, né, para assentar cerca de 1.000 famílias. A divisão das colônias da coroa foi baseada em 2 princípios, o confessional e o territorial. Confessional quer dizer o religioso, né? Então, eles dividiam-se entre luteranos e católicos, tá? Mais à frente, nós tivemos um novo grupo que veio também, que foram os metodistas, tá? Mas esse foi no segundo momento. Primeiro vieram os católicos e luteranos. Cada colônia foi estabelecida de acordo com o terreno,
a distribuição e a posição da fonte de água. Como nós já falamos, como Weiss tinha os topógrafos, eles dividiram entre o planalto, você olhando na sua tela, do seu lado direito, aqui, Volga, Bergside, esse lado aqui era o planalto, o Weissensee, esse outro lado aqui, do lado direito, nós tínhamos a planície, que eram as estepes russas, tá? Então, as colônias foram aí distribuídas ao longo do Volga e seus afluentes, privilegiando principalmente a fonte de água, tá? Havia uma hierarquia na administração das colônias. Então, um comissário alemão, que era geralmente um fazendeiro da própria colônia, se reportava ao gabinete de Saratov, de Rice. E esse, por sua vez, a chancelaria de São Petersburgo, chefiada por Orlov. Tá? Rice criou, desenhou, construiu as colônias e organizou os povoamentos, tá? De março de 64 até maio de 66. Então, eles começaram a chegar em 63, 62, 63. De 64 a 66, os povoamentos, de acordo com o que iam chegando os colonos, eles eram divididos e organizados. Então, vê-se dessa forma que foi uma colonização planejada, muito bem planejada anteriormente. Os colonos. Então, vamos entrar aqui um pouquinho nos dados populacionais, né? Dentre cerca de 30 mil imigrantes, 60% desses colonos, eles eram agricultores, e outros 40% tinham mais de 150 profissões. Catarina estava privilegiando que viessem agricultores, porque a ideia dela era justamente fazer daquela região do Baixo Volga um celeiro para a Rússia. Então, ela não tinha muito interesse em que viessem artesãos, desculpa. Então, a ideia dela, mesmo que viessem artesãos, eles ficavam nas colônias agrícolas. Dos 7 mil sobrenomes de família, ao menos 76 desejavam permanecer em Saratov, na cidade mesmo. Eram tecelões, farmacêuticos, carpinteiros e médicos, e entre outras, como nós falamos ali, 150 profissões diferentes. Então, tinha até na historiografia ali, no artigo acadêmico que eu usei de base, tinha uma história interessante de um chapeleiro que veio com a família, ele recebeu a terra, ele recebeu a casa, ele recebeu todos os equipamentos, as sementes, mas ele era um chapeleiro, ele não sabia arar a terra. Então, ele acabou perdendo, inclusive os animais acabaram morrendo e ele ali cedeu a terra para que outro agricultor viesse a arar e ele fugiu para a cidade. Então, ele fugiu, foi até Moscou, foi preso e voltou, foi obrigado a ficar na colônia. Então, ele foi trabalhar, daí já tinha perdido a sua casa, a sua terra, ele foi trabalhar de funcionário de outros agricultores. Mas eles não se encaixavam, porque eles tinham suas profissões na Alemanha, tinham muitas profissões de todas as áreas, então eles não se encaixavam ali na agricultura, não era o que, até porque no manifesto, Catarina tinha falado que eles poderiam exercer qualquer profissão e poderiam escolher o lugar onde iriam ficar, mas na prática isso não aconteceu, eles foram praticamente forçados a ir para o Baixo Volga, e a maioria, grande maioria, teve que trabalhar na agricultura mesmo. Então, já nos navios, eles escolhiam ali entre eles quem era o agricultor mais experiente, né? Que eles chamavam, eram os silvicultores, os agricultores, eram extrativistas, eles iam, limpavam as florestas, preparavam a terra ali para o arado e tal. E os mais experientes, eles eram escolhidos para ser o líder da colônia. Então, e muitos desses, eles acabaram dando nome às colônias, porque os alemães, eles foram um pouco com, digamos assim, podemos dizer que eles não queriam
dar o nome para as colônias de nomes da Alemanha, de lugares da Alemanha, a princípio, porque eles foram muito ressentidos. Eles saíram da Alemanha muito ressentidos com a sua terra natal, pela tristeza, por tudo que tinham passado lá. Então, as primeiras colônias levavam um nome, como a gente pode perceber aqui, o nome dos próprios, o sobrenome, né, dos próprios agricultores. Gussenbeck, Keller e outras, como a Catarina Stad, era o nome para homenagear a Catarina, e o próprio Orlov, Rice, eles deram nomes iniciais às colônias também para homenagearem a si mesmo, né? Orlov, digamos assim, ele tinha... a Catarina nutria um carinho especial por ele, então também teve uma colônia com o nome dele. Olha só, na colônia de Katharinenstadt havia mais de 200 sobrenomes. Era como eles listavam lá nas listas, eles listavam pelos sobrenomes, né? Então eles contavam sobrenomes. Mas apenas 6 famílias dessas eram de agricultores. Então pensa, uma colônia agrícola, como que vai desenvolver com 6 famílias de agricultores? Né? Das 200, 6 eram de agricultores. Desenvolvimento socioeconômico. A coroa disponibilizou 2.400.000 rublos para financiar o assentamento dos imigrantes alemães. Desse valor, 50.000 por ano era destinado para a colônia e 150 para as cidades. Justamente porque no início as famílias ainda estavam nas cidades, tá? E as colônias ainda estavam em desenvolvimento. O valor era passado para o colono por empréstimos para a compra de equipamentos, ferramentas e utensílios. O valor era de 50 a 70 rublos por família. Isso acabou endividando muitos colonos. Imagina um colono que recebia terra e recebia o valor, ou recebia em utensílios e sementes e não arava a terra e não conseguia pagar seus empréstimos, ele ficava com uma dívida com a coroa. Cada família recebia em torno de 30 acres de terra, sendo 15 acres de terra arável, 5 acres de feno ou de forragem, né, para alimentação dos animais, 5 acres de floresta e 5 para casa e horta. Muitos artesãos eram mantidos à força nas colônias e, por não ter experiência no cultivo da terra, contraíam dívidas com o governo, como nós tínhamos falado, né? Assim, o governo preferiu fornecer os itens necessários para o desenvolvimento dos colonos ao invés de darem moedas, os coquetes, né, que eram as moedas russas. Então, ao invés de eles darem esse valor, passar para o colono, eles preferiram dar em utensílios para casa, em ferramentas, fornecer os animais, fornecer as sementes, né, para evitar de que o colono, muitas vezes, gastasse o dinheiro no que eles achavam que era outra futilidade e não investisse na terra. O Estado também intermediou a compra dos animais. Outra coisa que acontecia bastante é o que, imagina, de repente uma cidade pequena recebe uma grande massa de pessoas que começam a consumir, precisam se alimentar, precisam de toda a infraestrutura ali para poder sobreviver. Então, isso gerou uma certa inflação e também os russos que estavam ali, por não gozar dos mesmos benefícios dos imigrantes que estavam chegando, desenvolveram uma certa inimizade, então cobravam mais caro dos alemães, os alemães também ainda não falavam russo, né? Então eles eram enganados muitas das vezes, pagavam mais caro por tudo, e isso dificultou muito, né, o estabelecimento deles, ocasionou as dívidas e tudo mais. Então, dessa forma, esse foi um dos motivos também que o Estado começou a interferir, né, nessas negociações, para evitar esse tipo de atitude dos russos em relação aos alemães. Vamos em frente aqui. Então, desse modo, era fornecido pelo Estado as sementes para o plantio, a forragem para os animais, né, o feno, 2 cavalos e uma vaca e os utensílios para casa.
uma mesa, 2 bancos, uma cama, um barril grande, um barril pequeno, uma banheira para água, um cesto, uma frigideira, 6 pratos de madeira, 6 colheres de madeira e 2 baldes. Quer dizer, era bem minucioso. Dessa forma, nós vemos como o Estado foi muito ativo, não deixou eles nem à mercê, não deixou eles à própria sorte, e também não deixou eles à vontade para fazer o que eles quisessem. Eles tiveram que, inicialmente, quando eles recebiam o dinheiro, eles gastavam o que eles achavam que era importante, mas então, depois, nesse segundo momento, o Estado ele já interferia de uma forma mais efetiva, mais direta, né? Tudo isso visando o quê? O desenvolvimento da colônia, né? Então, imagina, como nós vimos, 2.400.000 rublos, era um grande aporte da coroa, então a coroa estava acreditando muito nesse projeto de imigração, então, dessa forma, eles queriam o sucesso, indiscutivelmente, eles queriam o sucesso da colônia. A difícil situação econômica atrasou o desenvolvimento das colônias e a conclusão do assentamento. O Baixo Volga era considerado uma zona de agricultura de risco. De 2 em cada 5 anos, a terra ficava fraca, quase que estéril, sendo só possível plantar o mínimo para a subsistência. Sendo assim, o governo tinha que auxiliar as colônias. Então, além do aporte inicial, além desse aporte de sementes, forragens, desse auxílio, entre 2 e 5 anos, dependendo da região, o governo tinha que auxiliar as colônias, fornecer sementes, fornecer alimento, porque a terra ficava mais fraca, né? E com as diversas plantações, a terra ia ficando fraca e produzia menos, né? E ali o governo tinha que auxiliar, porque eles não conseguiam plantar, a terra dava ali só o que era necessário para eles se alimentarem mesmo, né? Então, eles não conseguiam, daí, nesse tempo, pagar as suas dívidas com o governo, né? Não conseguiam progredir, apenas sobreviviam. O centeio era impróprio para o cultivo, então eles eram muito acostumados na Europa cultivar o centeio. Então, eles preferiram plantar aveia, milho e o painço. O painço é como se fosse uma espigazinha de milho pequeno, um cereal, também muito rico em nutriente, e que eles plantavam lá para alimentação dos animais também. E eles desenvolveram muito bem o cultivo do milho, tá? Eles eram muito bons ali, primeiramente, em plantar, dominavam a técnica do plantio do centeio na Europa. E indo para a Rússia, eles desenvolveram muito bem ali o plantio do milho e o milho se adaptou bem à região, tá? Bem, pessoal, se você vê aqui algum errinho de continuidade, é porque eu tive que interromper o vídeo por um probleminha técnico, mas vamos seguir em frente, ok? Bem, para concluir essa parte, eu gostaria de falar sobre um dado que é sempre muito recorrente na história dos alemães do Volga. Em quase toda a historiografia que eu tinha lido a respeito até então, quando nós falávamos da viagem, do início da colonização e do assentamento, era sempre muito comum ouvir os historiadores e quem estava relatando, os pesquisadores, dizerem que no início os colonos não tinham casas e tinham que cavar terras, cavar no gelo, como se fossem tocas, alguma coisa assim, para poder se proteger do frio, porque chegando lá não tinha onde se abrigar. Na verdade, e no artigo que eu li por último, que foi o artigo principal aqui da minha pesquisa, foi, digamos assim, minha fonte primária foi um artigo de um historiador russo, que ele é pós-doutorado em Moscou e pesquisador dos alemães do Volga, tá? O nome dele é Plev,
Então, na pesquisa dele, na tese dele de pós-doutorado, ele diz o seguinte, ele diz realmente que era muito recorrente que se pensasse dessa forma, que se falasse, porque a fonte primária de pesquisa, o documento histórico de pesquisa que os historiadores e pesquisadores levavam em conta era um diário de um ex-colono que tinha sido encontrado, onde ele relatava fatos desse tipo, que era necessário cavar no gelo para se proteger, porque chegando nas colônias não haviam abrigos, não haviam casas, mas o Pleve, esse historiador, ele descobriu que isso foi um fato isolado, tá? Que foi justamente nas colônias em que um recrutador chamado Boff, esse recrutador, ele recrutou lá na Alemanha, como eu tinha falado inicialmente, que veio com alguns alemães e trouxe esses alemães para fazer o assentamento em algumas colônias. As colônias administradas por ele tiveram realmente uma má administração, tá? E isso fez com que ele não conseguisse, com o valor que foi disponibilizado pela coroa, que foi disponibilizado pela Rússia, ele não conseguiu construir as casas que eram necessárias, tá? Então, eram dois diários do ex-colono Zug e as memórias do colônio Butch. Esses dois colonos eram da mesma colônia e foi um fato que ocorreu apenas nas colônias em que esse Boff, esse recrutador Boff, administrava, tá? Mas sabendo do ocorrido, o Rice, que era o administrador, né, lá de Saratov, da tutoria, ele tomou a frente e resolveu construir as casas. Ele chamou para esse feito mais de 600 carpinteiros e servos lá da Rússia mesmo, e colonos também, para auxiliar na construção das casas, tá? E em 2 anos, foi necessário 2 anos para construir as casas dessas colônias que era administrada pelo recrutador Boff, para assentar. Mas nas outras, não, nas outras as casas já foram sendo construídas com mais rapidez e não aconteceu essa mesma situação que as colônias do recrutador Boff, tá? Bom, então, seguindo, vou compartilhar aqui novamente a tela para nós concluirmos a última parte. Deixa eu ver onde que nós tínhamos parado. Vamos seguir em frente. Aqui. A revolta de Pugachev. Bem, Pugachev, ele era um cossaco, tá? E ele levantou pessoas, ele percorreu ali toda a região do Baixo do Médio Volga, recrutando pessoas, colonos, servos, e para se levantar contra a coroa, tá? A revolta de Pugachev, ela ocorreu em 1773 e foi considerada a maior revolta camponesa da Rússia, tá? O que Pugachev queria era restaurar os privilégios dos cossacos e dos servos. Bem, naquela região, foi uma região ali que Catarina conquistou muito território, então tinham muitos servos, muitos escravos, muitos nômades, muitos povos seminômades de várias etnias, e eles não estavam satisfeitos com as políticas econômicas e como era tratado o campesinato, né? Então, ele levantou aí uma revolta, onde ele percorreu todo o Médio e Baixo Volga e ele atacou quase todas as colônias naquela época. Em 1773, as colônias eram jovens ainda, eram novas,
tinham se estabelecido há pouco tempo. Então, quando elas estavam conseguindo ali lograr algum êxito, ter algum desenvolvimento já, então houve essa grande revolta, aonde ele passava nas colônias, destruía, queimava, aonde ele roubava suprimento e também levava escravos para que fosse trocado por um valor de resgate, para assim ele conseguir manter a revolta, tá? Então, a primeira imagem aqui nós temos o retrato do Pugachev. Um fato interessante é que ele se dizia ser o czar Pedro III, que foi ali o czar antes de Catarina, que era o marido de Catarina Grande. Como Pedro III tinha sido morto, não no palácio, mas fora, depois de uma viagem, muita gente não acreditava que ele realmente estava morto. E como a Rússia também era um lugar muito grande, então acontecia muito de um lugar saber de alguma coisa, outro lugar não. Então, quando ele chegava e se apresentava como Pedro III, muita gente acreditou nele. Então, dessa forma, ele foi angariando pessoas e foi aumentando o seu bando, digamos assim. Ele percorreu com seu bando todas as colônias do Volga, saqueando e causando destruição. Nessa segunda imagem aqui, nós vemos um julgamento. Ele, essa pessoa aqui de vermelho, nós vemos ele julgando, ele julgava os nobres, ele tomava os nobres como reféns e fazia seu julgamento de acordo com o que ele acreditava ser certo ou errado, de acordo com as suas demandas ali, né, da sua revolta. E juntamente com ele, então, várias etnias ali, vários servos e escravos de várias etnias se juntaram. Beshkins, tártaros, cazaques se juntaram aos cossacos, tá? Ele foi capturado nos Urais em 1775. Então, ele foi capturado, foi levado até Moscou, onde ele foi julgado e morto, tá? Mas essa revolta aí, ela chegou a destruir muitas colônias. A colônia de Marienthal foi uma das que mais sofreram aí nas mãos de Pugachev. Então, foi uma revolta que durou 2 anos, mas foi muito intensa, muito significativa e atrasou aí um pouco o desenvolvimento das colônias. Mas, além de tudo isso, apesar de tudo isso, as colônias, na visão da Rússia, na visão dos seus idealizadores, ela se desenvolveu muito bem. Eu até acho que eu passei ali, eu falei do texto e não comentei o gráfico. Se nós vemos aqui pelo gráfico populacional, nós conseguimos ter uma ideia boa do desenvolvimento da colônia. Aqui, olha só, no primeiro ano de 1769, como está de 10 em 10 anos aqui, não dá para ter uma ideia muito boa, mas aqui chegou a primeira conta das colônias estava em 21 mil pessoas, tá? Quase que meio a meio entre homens e mulheres. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma canetinha aqui. Vamos ver. Aqui. Já aqui, fiz uma curva. Já aqui em 1788, olha só, subiu para quase 30 mil pessoas já no assentamento. Então, do início ali de 1969, que foram os primeiros que foram chegando, né? 62, 63, até 88 já aumentou, tá? Então, tinha ali quase 30 mil pessoas. Mas em 1816, olha o salto que deu. Depois que passou o período inicial, que foi o período mais duro de implantação, de organização das colônias, realmente deu fruto a colonização. Nós tínhamos aqui, em 1816, olha o rabisco que eu fiz, quase 60 mil pessoas.
né, entre homens e mulheres. Então, podemos dizer que dobrou a quantidade de colonos. Um dado que nós temos também é referente à quantidade de pessoas por família. Em 1769, aqui nós tínhamos mais ou menos três pessoas e meia por família, quer dizer, um casal com um filho, né? Aqui já aumentou para 5 pessoas por família, mais ou menos. E aqui, em 1816, já subiu para 7 pessoas por família, quer dizer, as famílias já estavam bem mais numerosas, né? Isso é um indicativo de prosperidade, principalmente naquela época, né? Então, nós vemos então que diminuiu, mesmo tendo doenças, pragas, perca de colheita, mesmo tendo aí as revoltas, mesmo assim, nós vemos que as colônias sobrepujaram a todas as dificuldades e lograram êxito, elas conseguiram crescer, prosperar e multiplicar, né? Tanto na parte humana quanto na parte econômica. Então, por hoje, pessoal, é isso. Deixa aqui. Por hoje era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço muito vocês que ficaram até aqui comigo. Peço desculpas por qualquer erro, deslize que eu tenha cometido. Peço que vocês deixem seus comentários aqui abaixo do vídeo, tá? Eu vou ler, na medida do possível, vou lendo, vou respondendo. Fico muito grata por isso. E na próxima aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre a cultura deles. Como que foi? Será que eles chegaram na Rússia e eles se aculturaram? O que é se aculturar? Eles absorveram a cultura do povo que ali já estava estabelecido, ou será que eles conseguiram manter suas tradições? Então, isso a gente vai ver na próxima aula, tá ok? Obrigada e até lá!